fé, você que está aqui nesta manhã, trazendo o seu coração da forma que ele está, com as suas angústias, com as suas aflições, com as suas preocupações, com teus sonhos, com seus projetos. Coloca tudo isso aqui no altar de nosso Senhor. Apresente tudo aquilo que está dentro de você, se esvazia mesmo. O Espírito Santo é aquele que vem nos preencher. O Espírito Santo é aquele que vem para nos deixar plenas. Maria Santíssima é a Kekaritomene, é a plena. Ela é cheia do Espírito Santo, ela é aquela que transborda do Espírito Santo. E que nós possamos nessa manhã nos preencher dessa água viva que vem do Senhor. Nós possamos nos preencher do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito. Talvez você tenha vindo para cá, não sei, buscando respostas. Talvez você esteja se sentindo cansada, angustiada, aflita. Talvez o seu coração esteja aqui despedaçado nessa manhã. Quando a gente vem no encontro de mulheres, eu tenho certeza que muitas expectativas nós trazemos em nossos corações. E que a gente possa nessa manhã deixar que o Senhor faça aquilo que Ele deseja que seja feito. Que nós possamos dar, como Nossa Senhora deu o seu sim, que nós possamos também dar o nosso sim para o Senhor. Que a gente possa dizer: faça, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, a tua santa e soberana vontade. Que nós não tenhamos medo de dar o nosso sim convicto, autêntico, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Aquele que foi por meio dela que veio ao mundo para nos salvar, nos redimir. Podem sentar, queridas. Podem se sentar. Eu tenho certeza que nosso Senhor te trouxe aqui com um propósito. Todas as vezes que nós levantamos a nossa cama, saímos dos nossos lares, muitas vezes deixamos a nossa família, nosso Senhor nos impulsiona, nos movimenta, nosso Senhor nos inspira. E se você está aqui nessa manhã, é porque Deus tem algo para você. Deus tem algo para a sua vida. Deus quer falar no seu coração. Mas para isso, a gente precisa fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Dar o nosso sim. Nós temos que pedir ao nosso Senhor que nosso ouvido esteja sensível para ouvir a voz do nosso pastor, que é o Senhor. Ele é o bom pastor. Nós somos o seu rebanho, nós somos as suas ovelhas. Nós estamos aqui nesse retiro. E que bom também ter um grande pastor aqui, uma autoridade eclesiástica, como o Dom Adair, um grande bispo, um grande príncipe da igreja. A nossa igreja ela tem muitos tesouros e com certeza o sacerdócio é um deles. Porque por meio deles nós temos acesso aos sacramentos, como nós tivemos agora há pouco, a Santa Missa. Tenho certeza que você que recebeu Jesus Eucarístico, você já está renovada no seu coração, porque você já está com o Senhor habitando dentro de você. Tenho certeza disso. Então que nessa manhã a gente possa ter esse esvaziamento de nós mesmos para que o nosso Senhor possa nos preencher, possa fazer conforme o querer dele, conforme o mover dele. É isso que eu desejo nessa manhã, para que seja fecunda. Bom, primeiro quero dizer que, reiterando o que eu já disse há pouco, para mim é uma honra muito grande estar aqui com o Dom Adair, a convite dele, estar aqui com vocês, mulheres virtuosas, mulheres valorosas. E a primeira provocação que eu quero fazer, que eu não vou ficar aqui em cima, com todo respeito, Dom Adair, para brigar comigo, eu não consigo ficar lá em cima porque eu quero interagir com vocês. Tem permissão, Dom Adair? Então, vamos lá. Primeira provocação que eu quero fazer, antes de a gente começar a nossa pregação da manhã, é a seguinte: você, mulher, pense numa virtude. Pense numa virtude sua. Que virtude você tem? Você tem muitas virtudes, eu tenho dúvida disso. Mas pense naquela que você considera a sua maior virtude. Por exemplo, a minha maior virtude é, vamos supor, a paciência. Não é a minha não, tá, gente? Não é a minha não, você vai escrever. Estou provocando vocês. Pense na sua maior virtude. Naquela que você cultiva e precisa mesmo cultivar. E pense também no seu maior vício. Naquilo que mais te provoca, que mais te confronta. Pense naquilo que você não suporta, com todo respeito, me perdoa a palavra, mas aquilo que você sinceramente não suporta e que infelizmente muitas vezes você faz. Então pensa numa virtude e pensa num vício. Eu
Eu quero só que vocês pensem, porque ao longo da nossa pregação, ao longo desse dia, dessa manhã, eu quero que vocês trabalhem para cada dia mais potencializar as suas virtudes e que vocês possam depois, como fruto espiritual desse dia, dessa manhã, que a gente possa buscar lá fora, porque logicamente a gente está aqui, a gente vai beber da fonte aqui que é o Senhor, mas lá fora a gente vai fazer o quê? A gente vai precisar fazer com que outros bebam dessa fonte. Talvez muitos que nem tenham acesso, nem tenham tido acesso. Muitas pessoas que talvez vão encontrar na sua vida o Evangelho, porque talvez não tenham ainda tido contato com a palavra de Deus. Então você vai ser o Evangelho ambulante dessa pessoa. Você vai ser o canal de graça, o canal da bênção da vida dessa pessoa. Então, que você saia daqui com esse propósito de cultivar as virtudes que você tem e que você também trabalhe para combater os seus vícios e transformá-los em bênção, ou melhor, transformar esses vícios para que eles possam se tornar virtudes, né? Ou seja, que vocês possam trabalhar as virtudes e combater os seus vícios. É isso que eu espero dessa manhã, através desse dia que nosso Senhor sonhou para nós e planejou aqui. Mas eu queria provocar vocês um pouquinho sobre qual que é o valor da mulher. Quando a gente pensa em dignidade da mulher, quando a gente pensa em valor, em beleza da mulher, aí no mundo afora a gente ouve muitas coisas. Talvez a gente veja, ou pense, ou até observe, né, que muitas associem o valor a ter poder, a ter fama, a ter dinheiro. Muitas pessoas são materialistas mesmo. Associam tudo isso a algo que é material, de ordem material. Mas qual que é o seu valor, mulher? O seu valor não é algo externo. O seu valor é intrínseco. É algo que nosso Senhor te deu e colocou em você. Você tem um valor que é intrínseco, que é algo sagrado, que não vai ser de fora para dentro, é de dentro para fora. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, nós enquanto mulheres que somos. Quando a gente olha para a realidade das mulheres, não só pensando nas mulheres brasileiras, é claro, mas a mulher. Quais são os problemas que nós enfrentamos? Como que está a mulher hoje? O que está acontecendo com a mulher? O que está acontecendo com a feminilidade? E por que nós chegamos até aqui? É esse caminho que nessa primeira pregação eu quero fazer, quero percorrer com vocês. Primeiro falar o que Deus pensou e planejou para a mulher, o decreto que Ele deu sobre e para a feminilidade. Em segundo lugar, mostrar como que está a degradação da mulher e por que chegamos a esse ponto. Então, esse vai ser a primeira pregação. Vai ser o objeto da nossa primeira pregação. E lembre-se do que eu falei para vocês. Lembre-se dos vícios e das virtudes. Depois a gente vai trabalhar isso um pouco mais para frente. Então, vamos fazer uma retrospectiva histórica aqui. Vamos fazer um passeio histórico lá em Gênesis. Eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, Deus criou o mundo em quantos dias? 6 ou 7? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Deus está na catequese. Muito bem, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Ele criou tudo e viu que era bom. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e viu que era muito bom. Imagina, né? Deus criou tudo, criou o céu, a terra, o firmamento, as estrelas, as aves do céu, os animais do campo, enfim. Deus viu que tudo era bom. Toda a sua criação, tudo que Deus fez, esse mundo que Deus fez, Deus criou bom. Tudo que Deus fez, Ele fez bom. Hoje o mundo jaz no maligno, não é verdade? Mas Deus criou o mundo mal? Não. O mal entrou no mundo, é diferente. Mas quando Deus fez o mundo, Ele fez tudo bom. Da mesma forma, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança e viu que, além de ser bom, era muito bom. Era muito bom. E Ele colocou o homem, Adão, no jardim do Éden, não é verdade? E disse que ele podia fazer tudo. Podia usufruir de tudo. Só não podia comer do que mesmo? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Perfeito. Então imaginemos Adão. Agora se coloquem no lugar de Adão. Pensem em vocês, como se vocês estivessem ali naquele contexto. Deus criou tudo que era bom. Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança. Colocou no jardim do Éden, que na etimologia da palavra é o jardim das delícias. Ou seja, ele podia usufruir de tudo. E aí, tinha uma coisa, um único momento na história da criação que Deus viu que não era bom. Qual foi esse momento mesmo? Alguém consegue se lembrar?
Não é bom que o homem esteja só. Então Deus viu que tudo era bom, mas ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí o que Deus fez? Deus chamou Adão e pediu para que Adão olhasse para todas as criaturas e encontrasse alguém que lhe correspondesse. E aí imagina você lá, tentando percorrer tudo, ali no Jardim do Éden, Jardim das Delícias, tentando encontrar alguém que lhe correspondesse. Adão encontrou? Imagina só, ele deve ter encontrado mais um macaco, um cachorro, um canguru, sei lá, enfim. Todos os animais, tudo, e não conseguiu achar uma pessoa, algo que lhe correspondesse. E aí Deus fez o quê? Deus deu um sono profundo para Adão e da costela de Adão tirou quem? Eva. Aí a gente já percebe algum choro e ranger de dentes da ideologia feminista. O feminismo, a gente vai mostrar aqui ao longo das pregações de hoje, mas a gente vai falar bastante sobre o feminismo, a ideologia feminista, do dispenso, mas a gente vai perceber uma coisa, que o feminismo é um veneno que mata a alma feminina. A gente vai perceber que o feminismo, ele é um veneno que está muitas vezes inoculando a mente, corroendo a mente de muitas mulheres, muitas jovens, e levando para algo que desvia daquilo que foi projetado por Deus para a mulher. Então a gente está falando um pouco da história da criação para a gente entender o que Deus pensou para a mulher. E depois a gente vê o que infelizmente, como que as coisas se transformaram e o que nós estamos vendo hoje. Ou seja, qual o estado de coisas que nós estamos hoje. Então voltando aqui. Então Deus deu um sono profundo para Adão e da costela tirou Eva. E por que eu falei que tem choro e ranger de dentes? Porque aí tem muitas mulheres, os feministas, que dizem, tá vendo? A Bíblia é machista. A Bíblia é machista porque foi tirada do homem. Então a mulher se subalterna. E aí, ainda mais, quando Deus diz assim, eu lhe darei uma auxiliadora idônea. Aí as feministas choram mais ainda, reclamam mais ainda. Porque elas dizem, tá vendo? Auxiliar, como se fosse secundário. O que você está dando de segunda classe? Vamos provar agora, pela própria Bíblia, que elas estão absolutamente enganadas, equivocadas. Com a mente turva. O diabo ele faz isso. Ele turva a nossa visão, muitas vezes, para que a gente enxergue a verdade, a beleza da própria palavra. Então, quando Deus tira Eva da costela de Adão, Santo Agostinho vai nos dizer, por que Eva não foi tirada da cabeça? Para que não fosse superior. Não foi tirada dos pés para que não fosse inferior. Mas foi tirada da costela para dar o caráter de complementariedade. Ou seja, a mulher ela é complementar ao homem. Existe um princípio chamado, aqui desde a história da criação a gente já percebe esse princípio. O princípio da complementariedade. Então a mulher foi tirada da costela para ser complemento do homem, para ser parceira do homem, não sua adversária, não sua inimiga. Hoje nós estamos vendo uma guerra entre sexos, muitas vezes. Muitas mulheres estão querendo colocar os homens como seus algozes ou pior, né? Como se fossem inimigos capitais. E não é necessário. O homem é complemento da mulher. Assim Deus quis. E é curioso porque na etimologia da palavra auxílio, aqui também é um dado importante que refuta essas narrativas falaciosas do feminismo, que dizem que a mulher é auxiliadora como se fosse subalterna, nada a ver, como se fosse uma auxiliar, sei lá, escritório, secretariado. Não é nada disso. A palavra auxílio, ela vem do hebraico ezer, que significa auxílio, né? Ezer significa auxílio. E esta palavra que foi atribuída à mulher, ela é um atributo de Deus. Quando a gente vai, em vários momentos da Bíblia, quando a gente faz o estudo bíblico, quando a gente se deleita na Sagrada Escritura, faz a nossa lexio divina, né, que é a leitura orante da palavra, a gente se depara várias vezes com a seguinte frase, né? Não é só no Salmo 46 que diz que Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Não, vários momentos a gente vai perceber que Deus é o nosso auxílio. Então quer dizer, é um atributo de Deus o auxílio. E Ele está conferindo à mulher, Ele está dando algo dele, por assim dizer, o DNA, né? Dizer assim. Ele vai estar dando para a mulher. Eu pergunto, mulheres, onde que a mulher é menor que o homem? Onde que a mulher está sendo colocada como cidadã, como uma pessoa de segunda classe, segunda categoria?
se o atributo dele ele está dando para você, mulher. Então aqui a gente já refuta sumariamente os argumentos das feministas, para provar também que a Bíblia não tem nada de machismo. Em vários momentos a gente percebe que não tem nada de machismo. A gente tem contexto histórico-cultural, sim, em muitos momentos da Bíblia, mas a Bíblia não tem absolutamente nada de machismo, até porque quem restaurou a dignidade da mulher foi Jesus Cristo. A gente vai chegar lá. Mas o fato é que na história da criação, quando Deus criou Eva, foi para que fosse, de fato, um complemento do homem. E detalhe, se a gente for pensar em dignidade, para ver a especialidade, a preciosidade com que a mulher foi criada, o homem foi criado de onde mesmo, gente? Deus criou a imagem e semelhança. Mas foi tirado de onde? Do barro. E o que foi o homem? O homem foi criado o quê? A imagem e semelhança de Deus. E a mulher foi tirada de quem? De alguém que é a imagem e semelhança dele. Portanto, se for assim, então a gente já percebe a especialidade aqui para a mulher. Já refuta mais uma vez outra mentalidade distorcida que o feminismo prega. Então aqui não tem nada, absolutamente nada de secundarizar a mulher. A mulher, ela não é uma subalterna, uma subserviente. A mulher é filha. A mulher, ela tem a sua dignidade, que é a mesma do homem. Sim. Existe, ontologicamente falando, existe uma igualdade de dignidade. Então, homens e mulheres são iguais em dignidade. Agora, é bem verdade que tem papéis sociais diferentes, embora hoje a gente esteja percebendo um atropelo em relação aos próprios papéis sociais. Querem distorcer, querem desviar a vocação da mulher para longe da maternidade, por exemplo. Então a gente percebe aí também uma desordem criada. A gente vai entender de onde surgiu essa desordem. Voltando então. Então Deus deu Eva para Adão e Adão para Eva. Então aqui nasceu o primeiro ministério. Qual o ministério? A família. Porque não era bom que ela estivesse só. Então a família a gente percebe que não é uma reprodução de laboratório. Eu costumo a dizer, quando eu prego para famílias, para mulheres, enfim, eu sempre digo isso. A família não foi uma criação do poder constituinte, não, gente. Não foi a Constituição Federal que disse família é 2 pontos, não. Não foi a lei que disse o que é. A lei natural, sim, beleza. Mas não foi uma lei positiva que definiu família. A família não foi criada pelo imaginário humano. A família não foi reproduzida no laboratório. Não foi manuseada por nós, homens e mulheres. A família é uma instituição sagrada. E a sacralidade da família se percebe aqui. Então Deus criou, e deu, no caso, Eva para Adão e Adão para Eva. E aí disse para eles o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos e submetei a terra. Então aqui a gente já percebe 3 lições. Sede fecundos, multiplicai-vos e submetei a terra. Vamos destrinchar um pouquinho isso aqui. Primeiro da sua família, não é verdade? Então, complementariedade. O princípio da complementariedade está aqui. Nasceu a família, primeiro ministério de Deus, ou seja, né, família que é o projeto de Deus, família que é o núcleo vital. Inclusive, não existiria sociedade se não houvesse primeiro a família. Não existiria nem Estado se primeiro não houvesse a família, porque a família precede o Estado. Então aqui a gente está vendo como foi criada a família, instituição sagrada do Senhor, certo? Maravilha. Avançando um pouquinho. O que significa ser de fecundos? Primeiro, quando existe casamento, ou seja, dentro do contexto do matrimônio, existe uma dupla finalidade, que é a unitiva e procriativa. Unitiva tem exatamente a ver com a comunhão entre marido e a mulher. Comunhão essa que ninguém vai ter mais além do esposo e da esposa. Aqui eu vou falar algumas coisas, eu sei que tem crianças, vou segurar um pouquinho para falar certas coisas, mas vou falar as claras porque de fato temos que falar as claras. O maior leito nupcial, o maior altar do casal, sabe onde é? Na cama. Estou mentindo, Mandei? Não, é um altar. São A cama 3 altares. São 3 altares: a cama do casal, a mesa da família e a mesa eucarística. Perfeito. Perfeito. Então, a cama é um grande altar. Ali se dá esse momento de maior intimidade. Por isso a gente está falando dessa finalidade unitiva, que tem a ver com comunhão, íntimo, ou seja, intimidade, algo pleno. A troca de gametas, por que não dizer, também tem a ver com essa união, essa unidade do casal. Marido e mulher que quando casam se tornam uma só carne. Eles deixam o pai e mãe e se tornam uma só carne. Então,
é interessante a gente saber que a nossa família, a minha família hoje, se resume muito a quem? Lucas, que é meu marido, e os meus filhos. Maria Sofia, que está no céu, Maria Clara e Davi, que estão aqui na terra. Davi tem 4 anos, Maria Clara que tem 1 ano e 9 meses. Essa é a minha família. Os demais são meus parentes. Claro que a gente tem a família, mas eu digo assim, agora, quando a gente se torna uma só carne, não é à toa, né? Deixe pai e mãe para assumir a sua família. Então, a primeira igreja doméstica é Lucas, Maria Clara, Davi. Como, com certeza, será de vocês. É de vocês, caso vocês sejam casados. Então, isso é a nossa família, nosso berço de virtudes, de valores, de transmissão desses princípios, desses valores. E assim Deus quis a família. Então, essa finalidade unitiva tem a ver com essa comunhão entre marido e mulher. E a procriativa tem a ver com ser fecundos e multiplicários, até porque temos que perpetuar a espécie. Senão acabou a sociedade. Né? Senão acabou a família, né? Imagina, se a família não procria, acabou. O que vai ter? Que futuro que a gente vai ter? Não vai ter futuro nenhum. Se a gente se fecha em si mesmo, no amor egoístico, nem amor é no egoísmo, não é amor. Correto? Então, o procriativo tem a ver com essa, pressupõe essa abertura à vida. Então, quando o marido e a mulher casam, diante do altar, eles juram fidelidade, eles juram, né, os deveres conjugais, honrar esses deveres conjugais. E uma das coisas, um desses deveres, algo que é inerente ao matrimônio, é justamente o que a gente faz, inclusive, como promessa no altar, é o que? Estais dispostos a ter quantos filhos Deus quiser que vocês tenham? Se a resposta é um sim autêntico, a gente já está assumindo como adesão essa abertura à vida. Então, a gente já percebe hoje uma lógica que é contrária àquilo que Deus estabeleceu para o próprio casamento, para a própria família. Hoje nós temos famílias que não querem mais ter filhos, ou que querem ser mães e pais de pet. Eu vou falar algumas coisas incômodas, vocês me desculpem a franqueza, mas o sincericídio é minha característica. Assim como o Adair que me deu licença poética, eu acho que é importante a gente fazer algumas provocações nesse sentido. Aqui ninguém está falando contra os animais, em hipótese alguma. E aqui a gente vai ver como que é a hierarquia que Deus estabeleceu para o mundo. Então, voltando. Família, célula máter da sociedade, família, instituição sagrada, dupla finalidade do matrimônio. Patrimônio esse que é sagrado, indissolúvel. Então, unitivo, procriativo e dupla finalidade. Abertura à vida, comunhão entre marido e mulher. Certo? Maravilha. Agora, vamos além. Quando a gente pensa no que a família está se transformando, né? Ou seja, quando a gente dá um passo além, a gente vê os ataques à família, a gente já percebe a desordem de falar. Quando Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e mais uma vez, quando ele disse sede fecundos, multiplicados, ele também disse submeter a terra. E aqui a gente já tem outro conceito, que Deus criou o homem e a mulher como coroas da criação. Então eles estão ali no vértice. Homem e mulher são a coroa da criação. Eles são a obra-prima mais perfeita de Deus, como diz o catecismo da igreja, como diz a própria Bíblia. Coroa da criação. Então, hierarquicamente falando, o homem e a mulher, eles são a imagem e semelhança de Deus, com todo respeito. Não é o cachorro que é, não é o gato, não é o cavalo, não é a tartaruga. Imagem e semelhança de Deus é o homem e a mulher. Então a gente já vê uma hierarquia estabelecida aqui. Deus criou o mundo em uma reta ordem. Então o homem e a mulher estão hierarquicamente acima. E eles precisam submeter a terra, então respeitar, cuidar dessa, como dizem, né? A casa comum, o próprio Papa Francisco, né? É em si que fala sobre isso, a casa comum, o meio ambiente. É claro que a gente precisa cuidar do meio ambiente. O lugar onde nós habitamos, não é isso? Precisamos cuidar, amar os animais, protegê-los contra todos os maus tratos? Com certeza. Agora, em hipótese alguma, colocar em pé de igualdade o animal ao ser humano. Porque isso é desordem. Isso é desordem. Isso atenta contra o princípio nuclear que a gente está vendo aqui. Contra o que Deus pensou e projetou em relação à família, em relação à vida mesmo e ao mundo criado dentro dessa reta ordem. Indo além, Deus disse então para Adão e Eva que eles podiam fazer tudo e não podiam comer então do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, em Gênesis 3, pulando agora para Gênesis 3, aparece quem? A serpente, o mais astuto dos animais, que aparece lá e sopra
no ouvido de Eva. Enquanto Deus tinha dito que eles não poderiam comer do fruto, porque senão morreriam, a serpente, que é a prefiguração do mal, ela vai soprar e vai colocar o quê? Um falseamento da realidade no coração de Eva. E vai dizer, olha, se comeres do fruto, serão como deuses. O que Deus tinha dito? Que eles morreriam. E como é que a serpente então diz que eles seriam como deuses? A serpente está usando o ardil da mentira. A gente já vai ver onde começa a cultura da morte. Começa exatamente aqui. Quando Eva e Adão comem desse fruto. Porque primeiro a serpente planta uma desconfiança de Deus em relação ao coração de Eva e Adão. Então, no coração de Eva e Adão, a serpente vai plantar essa desconfiança. Deus disse que eles morreriam. E a serpente vai lá e mente, dizendo que eles seriam como Deus. E por soberba, por inveja, inclusive, também, né? A criação que Deus fez, que era bom. Por soberba, eles caem no pecado. O pecado original está aí, né? Eles sucumbem ao veneno da serpente. E a partir daqui entra o quê? Como salário do pecado? A morte. Aqui nasceu a cultura da morte. Qual foi o meio empregado? A mentira. Qual foi a consequência? A morte. Quem é o pai da mentira? O diabo. Quem é o homicida desde o princípio? O diabo. João 8,44. Então aqui nasceu a cultura da morte, lá no Éden. Isso tem consequências nefastas até hoje. Eu estou fazendo essa digressão, essa retrospectiva histórica com vocês, primeiro para a gente perceber a reta ordem que Deus criou o mundo, a hierarquia que Deus criou o mundo, a beleza que Deus criou o mundo, deixando o homem usufruir de tudo. O homem não foi criado para ele morrer, foi criado de fato para poder usufruir de tudo. Ele foi criado em estado de que a gente chama de justiça original, amizade com Deus. No entanto, ele abriu mão de tudo isso, por soberba. Ele sucumbiu ao veneno da serpente. Então, como salário do pecado entra a morte no mundo. E com essa morte entra também as consequências do pecado original. A mulher que sofre com dores de parto, consequência do pecado original. O homem que com o suor do seu trabalho, não que o trabalho seja ruim, não é isso que Deus está mostrando. Mas, de fato, o homem que com o suor do seu trabalho vai precisar sustentar a sua família, a sua casa. Enfim, tudo isso é consequência. E a gente vê o pecado original tendo essas consequências e esses desdobramentos até hoje. E aí, ao longo dessa Sagrada Escritura, claro que eu não vou discorrer aqui, até por conta do tempo, vou dar um salto agora, mas vocês vão perceber a proliferação desse pecado. Ele chega lá, por exemplo, na Torre de Babel, o homem querendo chegar até Deus, enfim, fazer como Deus, ou ser como Deus, literalmente, novamente, sucumbindo ao veneno da serpente. A gente vê a Torre de Babel, a gente vê a consequência disso, que aí, com a graça de Deus, tem Pentecostes no futuro. Aquelas línguas que foram colocadas ali de forma diversa na Torre de Babel, elas são unificadas com Pentecostes, não é verdade? Mas a gente percebe nitidamente a consequência, as consequências disso, advindas do próprio pecado. A gente vê depois Sodoma e Gomorra, a ira de Deus destruindo Sodoma e Gomorra. A gente vê a promiscuidade humana, a libertinagem, e a gente vê a própria mulher, em muitos momentos, sendo realmente relegada, rejeitada. Mas isso não foi o projeto de Deus para ela. O decreto de Deus sobre a feminilidade foi para que ela fosse fecunda, para que ela tivesse uma vocação instintiva, que a irmã Jéssica muito bem falava há pouco. A mulher é mãe. Ah, Cris, mas e as religiosas? São mães também. São mães espirituais, são mães. Ah, e as celibatárias? Tem uma vocação especial ao celibato. São mães também, podem ser mães espirituais, podem aconselhar. Então nós somos mães. A mulher ela tem isso inerente na sua natureza. Então a mulher ela tem uma vocação instintiva. A mulher tem sua docilidade, sua feminilidade. Por que nós abrimos mão disso? Isso é sabedoria de Deus sobre a mulher. Esse é o decreto de Deus. Como eu falei da fecundidade, a abertura à vida. A mulher gera a vida. Se não pelo seu útero, com a sua boca ela pode gerar a vida. Ela pode abençoar com a sua vida. Por isso que eu disse que não necessariamente a mulher vai ter filhos aqui do útero, mas quantas vezes vai ter filhos do coração? Como é o caso da irmã Jéssica, das outras irmãs, ou até mesmo das celibatárias. Então nós temos a maternidade, que é muito intrínseca à nossa natureza feminina. E o feminismo está tentando destruir isso. E a gente vai mostrar o porquê.
pecado original que vem desde o Éden, desde Gênesis. Agora a gente vai dar um salto e vai perceber onde que nasceu e quem criou o feminismo. Quem criou o feminismo, você tem que dizer quem foi, né? Eu já mencionei há pouco, que é o pai da mentira, né? Que é o homicida desde o princípio, ou seja, morte e mentira estão sempre ligados. Inclusive, quando a gente vê gente ali dizendo que aborto é para defender direito da mulher, isso é mentira. E qual é a consequência? A morte, porque tem um ser humano inocente sendo morto. Então, mentira e morte estão intimamente ligados. Mentira e morte estão conectados umbilicalmente. Desde Gênesis. Ali a cultura da morte nasceu. Infelizmente, é o que é propagado pelas feministas. Por esse povo que está aí, né? Que na verdade atenta contra a nossa natureza. A natureza feminina. E aí a gente vai entender. A gente já sabe quem foi, vamos dizer assim, mentor, vamos dizer, intelectual, né? A gente sabe quem pensou isso. Agora, pensando humanamente, quem deu o germezinho do feminismo? Vocês acham que foi uma mulher? Não, quem? Não foi uma mulher. Foi um homem. E aí, eu vou citar alguns livros para vocês, se vocês quiserem anotar depois, para vocês mesmos procurarem, lerem, estudarem. Tomem gove antes, tá? Por favor. Quem for ler esses livros, tomem gove antes, porque dá uma indigestão. O primeiro livro que eu cito é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Livro esse de Engels e Marx. Na verdade, é atribuída a autoria a Engels, mas foi postumamente publicado, ou seja, foi publicado depois, acho que salvo engano, um ano depois da morte de Marx. Mas Marx escreveu junto com Engels. Então, Engels e Marx, eles escreveram esse livro, que não é muito comentado nas academias, nas universidades. É muito comentado quando se fala de Marx, Capital, Manifesto Comunista, mas quase ninguém fala da origem da família, propriedade privada e Estado. E o que eles falam nesse livro de tão assim, né, que realmente demonstra a conexão, que é o germezinho para o feminismo? Eles dizem, meus alunos, escrevidos, que a origem das opressões sociais é o quê? O casamento. Exatamente isso. Não são palavras minhas. Eu não estou interpretando o que ele diz expresso. Ele diz que a origem das opressões sociais é no grupo familiar. Vocês lembram que Marx, historicamente agora, rapidamente falando, vocês lembram que Marx lutava, né? Falava muito, né, da luta de classes. Era o proletariado versus a burguesia. A burguesia detentora do capital, né, dono dos meios de produção, e o proletário que vendia sua força de trabalho em troca de salário. Lembra-se disso? Ele falava em relação a essa luta de classes, que havia essa dialética ali na sociedade à época, né, entre patrão e empregado. E aí, Marx disse que isso aí tem origem na família. A opressão começa na família, porque ali tem uma luta também de classes entre marido e mulher, porque a mulher é escrava do marido. Isso aí é o pensamento ali de Marx e de Engels. Então é como se a mulher fosse escrava, como se a maternidade também fosse de alguma forma um fardo, que ela fosse sentenciada para isso, entre aspas, muitas aspas, como se fosse uma condenação para a mulher. Nossa, que fardo, carregar 9 meses. Sendo que isso liberta, né? Salvífico, a gente vai entender depois por que a maternidade salva. Mas, aqui, quando ele fala da origem das opressões sociais, da exploração, ele está se referindo à dialética marido e mulher. E por que eu citei que aqui é o germe, é uma semente que as feministas plantaram depois, ou melhor, colheram depois? Porque ele introduziu, ele inoculou esse veneno. Agora eu pergunto, como destruir de forma mais rápida uma família? Como? Destruindo a mulher. Quer destruir mais rápido uma família? Destrói a mulher. Porque a mulher é o esteio da casa. E é mesmo. A mulher é o coração, o homem é a cabeça. O homem é o sacerdote do lar. O homem é o provedor. O homem é aquele que foi criado, sim, para ser o protetor da mulher, para conferir a ela segurança, para ser um sacerdote do lar. Isso, o homem foi criado para essa finalidade. Proteção, né? A virilidade, enfim. A mulher, ela precisa ser protegida pelo homem, sem dúvida. Agora, o homem ele pode ser a cabeça, mas a mulher é o coração, é como se fosse o pescoço. Da mesma forma, como se imagine uma árvore. O homem até pode ser árvore, mas a raiz é a mulher, gente. A raiz forte que sustenta é a mulher. Deus fez isso para a mulher. Deus pensou a mulher exatamente por isso que a mulher é complementar do homem. Não é
atrás de um homem que é uma grande mulher, é ao lado. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E na verdade, quando a gente olha até para os heróis, para os mártires, enfim, para pessoas muito virtuosas, vieram de onde? Do ventre de uma mulher. O homem pode pensar muitas coisas, mas todos eles vieram do ventre de uma mulher. Porque isso é sagrado. Há uma sacralidade nisso, o dom de Deus. Na vida, no milagre da vida que se dá no ventre de uma mulher. A natureza de Deus que toca a natureza da mulher. A natureza de Deus, melhor, o dom de Deus, o dedo de Deus, toca a natureza da mulher. E ali, se infla, se insufla uma alma imortal, uma alma, né? Dotada de inteligência e vontade. O ser humano, ali desde a concepção. Isso foi o que Deus planejou para a mulher. Por isso que eu falei da maternidade, ser algo sagrado. E, no entanto, quando a gente olha para Marx, Engels, depois que a gente percebe o que ele estava introjetando aqui, ele está dizendo, com outras palavras, né? Já que ele queria acabar com a propriedade privada, quem perpetuou a propriedade privada? A família? A família perpetuou a sua propriedade privada. Ou ninguém aqui, por exemplo, vai deixar a herança para os seus filhos. Querem deixar para o Estado? Ninguém quer deixar para o Estado, quer deixar para os filhos. Então a perpetuação da própria propriedade privada, isso realmente começa na família. Para Marx, além de ser a perpetuação da propriedade privada, era a reprodução da ética sexual burguesa. Por isso que a família deveria ser destruída. Mas vocês acham que o demônio vai mostrar o seu rabo assim, tão fácil? Quem observa o rabo, imagina assim, pensando numa metáfora, né? Do demônio, ou então mostrando o seu tridente, as pessoas não vão querer. É feio, né? As pessoas vão sair correndo. Então o que eles vão fazer? Eles vão vir com falseamentos, com conjecturas, com manipulações, inclusive semânticas, revolução da linguagem, para tentar aos poucos levar esse veneno adiante, esse veneno que mata a alma feminina. Então eles precisavam, segundo Marx, né, já que ali era a origem das opressões sociais, então eles queriam o quê? Qual era o objetivo? Destruir a família. Mas para destruir a família precisa destruir as mulheres. Certo? Mas ninguém vai dizer isso. As claras, porque senão ninguém vai comprar essa ideia, né? Precisa de uma propaganda. Precisa de um marketing. Porque a gente geralmente compra um produto pela aparência. Então, se a aparência é feia, alguém vai comprar esse produto? Se você... Fala o que você gosta de comer, meu querido. Carne assada. Carne assada. Carne assada. Então, carne assada. Imagina uma carne assada dura, que a aparência está dura, feia. Você vai comprar? Claro que não. Você vai olhar uma que seja com aparência de suculenta, não é verdade? Para você ir lá e comprar. Então você vai comprar um produto pela aparência. Se for uma aparência feia, você já vai comprar. Então quem é que vai? Imagina só naquela época. Porque parece que eles vão dizer, queremos destruir a família, gente. Ninguém ia fazer isso. Eles tinham que pavimentar um caminho. E esse caminho, ele foi pavimentado pelas feministas. E aí a gente vem ver as ondas do movimento feminista. Ondas ou gerações, podem se chamar também, do movimento feminista. Tem primeiro o que a gente chama de protofeminismo, aquele que é bem inicial, bem introdutório. Na verdade, tiveram, né, as revoluções liberais, né? E como fruto, a Revolução Francesa, etc. E como fruto depois, já no século XIX, aí a gente já percebe essas ondas do movimento feminista. A primeira onda do movimento feminista nasceu, eu diria, com uma intenção inicialmente, ouçam bem o que eu vou dizer, inicialmente parecia boa. Porque qual era a primeira intenção? Reivindicatória. Então era reivindicar direitos políticos, como sufrágio universal, direitos civis no caso, né? Como sufrágio universal, pensar em paridade salarial. Isso é ruim? Honestamente falando, é ruim a mulher votar? Não, deixa pode ser. Mas não é ruim votar. Né? Se nem a mulher, qualquer pessoa vote errado, pelo amor de Deus. Mas enfim, quando eu falo errado, me refiro a contrariamente aos princípios e valores do Evangelho. Estou falando aqui de partido político, não, tá? Mas enfim, então, é ruim a mulher votar? De jeito nenhum. É ruim lutar por direitos iguais em relação ao salário? Não é ruim. Não tem problema nisso. Reivindicar isso? Não tem problema. Direitos, vamos pensar assim, jurídicos? Não é ruim. A mulher figurar como parte, como contratante, né, numa relação bilateral, é ruim? Não é ruim. Então, esse início, ou melhor, lá na primeira onda, nasceu como uma reivindicação desses direitos. Então, inicialmente, não foi ruim. Algumas mulheres se levantaram com essa intenção. Agora, qual foi o problema? Que
desde o primeiro momento, as mulheres também, muitas delas, já se rebelavam contra a sua própria natureza. E aí a gente vê, depois do século XIX, né? A gente vê, claro, o protofeminismo, a gente vê Olympe de Gouges, né? Que é uma referência, né? Do protofeminismo. E aí depois a gente vê a segunda onda do movimento feminista, que aí começa a radicalização do próprio movimento. E aí a gente já começa a perceber aquelas ideias marxistas, lembram-se? Do que Marx tinha plantado lá atrás? O Estado, a família, a propriedade privada. Então lá atrás ele inoculou um veneno. Ele plantou a semente, essa semente foi colhida depois, foi plantada depois pelas feministas. E aí a gente começa a ver a radicalização do movimento. A gente já começa a ver o ideário, as ideias marxistas revolucionárias entrando e tomando conta do feminismo como todo, se apropriando, sequestrando a mulher. E aí a gente já vê figuras como Kate Millett, Sulamit Firestone, Simone de Beauvoir, que foi citada pelo nosso grande bispo do Odaí, do livro Segundo Sexo. Tem uma coisa que é assim, tem muitas coisas escandalosas, mas tem uma das coisas que quando eu li assim me deu, desculpa a expressão, uma ojeriza, assim, quase que metafísica, porque simplesmente ela vai dizer que o primeiro momento de estímulo da libido da criança é, sabe onde? No aleitamento materno. É esse nível que a gente já percebe sobre o sexo. É esse nível. E aí a gente percebe Simone de Beauvoir, Kate Millett, que escreveu Política Sexual, Sulamit Firestone, que escreveu Dialética de Sexo, se rebelando de forma tal contra a sua própria natureza, que começam a encarar o matrimônio como uma escravidão e começam a encarar a gravidez, a maternidade como castigo. E hoje a gente está colhendo esses frutos. Eu citei há pouco, a gente não tem mais muitas mulheres querendo ser mães. A gente até tem algumas mulheres querendo dizer, eu quero ter filho, mas não necessariamente querendo ser mãe. Porque ser mãe é diferente de ter filho. Você pode ter filho, exercer a sua maternidade é diferente. E o certo é você ter filho e exercer a sua maternidade. O certo é esse. Com amor, resiliência, com esse amor sublime, ágape, doação, gratuito, cuja semelhança está ali expressa no alto da cruz, né? Esse amor que se doa por completo, que não espera nada em troca. Esse é o amor de mãe. Essa é a mulher que exerce a maternidade com zelo, com carinho, com caridade, com excelência, com virtude, com Maria. Ela é o símbolo máximo, é a mulher por excelência, que destrona e espanca todas essas mulheres, que na verdade se levantaram como se estivessem lutando por direitos, mas no fundo estão se divorciando da natureza que ele tem criado por Deus. Então a gente já percebe na segunda geração, por exemplo, na segunda onda, dessa radicalização. Algo que nasce inicialmente como se fosse bom, depois vai se contaminando, se deixando contaminar, e aí vai se radicalizando, e aí a gente já percebe esse divórcio da natureza, a mulher se rebelando contra a maternidade, a vocação instintiva dela. Aí depois a gente chega numa terceira geração, terceira onda, que é o que a gente chama de desvalorização. Desvalorização dos correntes anteriores, inclusive. Aí a gente já percebe a introdução da ideologia de gênero. Na terceira onda do movimento feminista são famosas, tem algumas famosas. Uma delas é a Judith Butler, que também é uma citou. Judith Butler escreveu Problema de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Então nessa terceira onda a gente tem o quê? A gente tem um atentado à identidade. A gente tem uma subversão mesmo, uma perversão da feminilidade. A gente está vendo um desvio, um combate não só à natureza, mas à própria essência, à própria alma feminina. E aí a gente vê a ideologia de gênero que é o rosto do feminismo radical. E por quê? A ideologia de gênero faz o quê? Primeiro que a Judith Butler, no livro dela, ela diz que não existe uma identidade, mas múltiplas. Tantos quantos indivíduos existem. Então aqui seriam várias identidades de gênero. Sendo que gênero para mim é um só. Gênero humano. A gente tem sexo, não tem masculino. Gênero é um só, humano. Agora, para ela, o gênero seria algo fluido, algo que seria um devir, algo que seria uma construção social e cultural. Isso é o gênero. Por isso que para ela existem múltiplos gêneros, múltiplas identidades. Então a gente vê um ataque à identidade que ele tem criado por Deus. Isso é a terceira onda do movimento feminista. E a gente vê mulheres perdendo espaço para mulheres. Mulheres perdendo espaço para homens que se sentem mulheres.
E aí a gente vê a conduta, ou melhor, todo esse processo, a pavimentação do que queria Marx lá atrás, sendo concretizado. E por quê? Porque o objetivo não era destruir a família. Quando você tira a mulher de casa e você desfia o papel da mulher, você mata o desejo da mulher de ser mãe, de ser esposa, você também está desestruturando. Sempre tem a falha técnica, né? Sempre tem. Mas isso está o quê? Desestruturando ou desmantelando uma família. A mulher sabe, ela faz o quê? Edifica o seu lar. E a mulher toda pode destruir, pode trazer a ruína para casa, não é isso? Pois é, gente. E por que eu citei a mulher sendo retirada de casa? Eu estou atacando a mulher que trabalha fora? Não, não teria me atacando também. Não é isso. O problema não é a mulher trabalhar fora. O problema é a mulher não querer trabalhar dentro. A mulher pode trabalhar fora, mas ela tem que querer trabalhar dentro. Porque antes dela querer servir lá fora, seus patrões, ela tem que querer primeiro servir a sua primeira vocação, que é ser mãe, ser esposa, se a sua vocação for no contexto familiar, ou melhor, matrimonial. Eu estou dirigindo a família, no caso, né? Pensando nesse contexto, matrimônio. Mãe, pai, filhos. Porque, obviamente, a vida religiosa é diferente, é outra vocação, como a vida celibatária, é outra vocação. Mas aqui no contexto familiar, a mulher, ela tem todo o direito. E hoje em dia, no Brasil que a gente está, né, sem dúvida, é muito comum e necessário até a mulher trabalhar fora para concorrer, porque senão não consegue pagar conta. Estou mentindo? Quando a pessoa, além de pagar conta, tem que ter um bom plano de saúde, né? Porque muitas vezes a pessoa vai no mercado e quase infarta. Vai botar gasolina, tem treco, quase. Claro, porque o preço está muito alto, então é muito comum as mulheres precisarem trabalhar fora para concorrer com seus maridos. Comum isso. Não tem problema nisso. O problema não é o trabalho, como disse, externo. A mulher ser inserida no mercado de trabalho, isso não é um problema em si. O problema é a consequência, ou seja, o problema é quando a mulher quer trabalhar fora, serve aos seus maridos, nas palavras de Chesterton. Chesterton dizia que simplesmente a mulher, ela se sente livre quando ela serve aos seus patrões, mas ela se sente escrava quando serve aos seus maridos. O problema é quando a mulher está na empresa, por exemplo, mas, né, fazendo tudo certinho, tá? Beleza, maravilhoso, você fazendo tudo certo, ganhando seu dinheiro, sua subsistência, ótimo. Aí chega em casa, aí o marido, amor, você pode fritar um bife pra mim? Você não tem mão, não? Isso é serviço? O que é isso? Quer dizer, a mulher, ela serve os patrões na rua, mas não serve a sua vocação primária. Quem tem no seu lar cuida da sua casa, edificando sua família. E aí a mulher às vezes deixa até o seu ódio, que é um ranço do feminismo, né? Ali, dentro de casa. E pior, a partir daí, nesse momento, existe esse desvio da natureza. Então, aqui o que eu quero dizer para vocês, eu quero falar diretamente para vocês, que o feminismo, ele tem muitas facetas. Ele é literalmente um veneno, porque ele está aos poucos tirando a mulher e se desvirtuando, melhor, desvirtuando a mulher da sua própria essência. A mulher, ela foi criada para ser mãe, ela foi criada para amar, para servir, para edificar. E por que não dizer também para transformar realidades? E por que não dizer também que a mulher é a grande educadora das gerações? Se a gente tem uma sociedade virtuosa, hoje a gente não tem, né? Infelizmente, mas se a gente quer ter, a gente precisa de mães e pais virtuosos. Para que tenhamos uma sociedade virtuosa, isso vai passar pela família, pela forma como nós tratamos e conduzimos a nossa família, isso vai passar pela educação dos nossos filhos. Aí eu quero suscitar aqui, não sei se meu tempo já está 10 minutos, ou acabou? Eu quero, nesses minutos finais dessa primeira parte, eu queria suscitar aqui uma reflexão coletiva. Quantas pessoas são casadas aqui? A maioria, né? Agora, quantas pessoas têm filhos? Também parece a maioria. Então, você que tem filho, você que é casado, que é esposa, se tem algum homem aqui, algum esposo, também faça a mesma reflexão em relação à sua esposa.
você tem cuidado da sua casa? E essa reflexão vale para mim, porque eu sempre, quando prego, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então eu sempre, é como se fosse um espelho, né? Eu não estou aqui dando lição de moral, estou pregando para mim em primeiro lugar. E é o que eu busco fazer na minha vida, sempre, em todas as minhas debilidades e fraquezas. E a gente tem que ter medo de se deparar com essa realidade. Então, vamos fazer essa reflexão. O feminismo, ele ataca muito a nossa feminilidade, ataca a essência. A gente percebeu como que, infelizmente, a gente tem mulheres hoje que estão divorciadas daquilo que é pleno que nosso Senhor quis, projetou para a mulher. A gente tem mulheres se rebelando contra si mesmas, mulheres encarando a maternidade, tais quais aquelas feministas que nós citamos há pouco, como uma escravidão, colocando o marido como quase como um adversário, como um inimigo. E o pior, a cultura do descarte, né? Que está instaurada na sociedade. Essa cultura do descarte, a cultura do relativismo, sobre a qual muito bem falava nosso Papa Emérito, o saudoso Papa Emérito Bento XVI. Ele falava que a gente lutaria, não era contra uma cultura, era contra uma ditadura do relativismo. E a gente vê isso impregnado na nossa cultura, na nossa sociedade. A ditadura do relativismo moral, relativismo religioso. A gente vê o relativismo de todas as ordens. Agora eu pergunto, qual é a maior crise que nós temos no mundo de hoje, no mundo moderno? A maior crise não é uma crise econômica, não é uma crise política. O problema é Lula e Bolsonaro. Gente, se vocês estão parados ainda nisso, pelo amor de Deus, amadurecer. Realmente, se vocês acham que o problema da humanidade se restringe a uma guerra política, estamos muito mal. O problema não é a crise política, o problema não é a crise econômica, não é nem a crise cultural. Primeiro é uma crise moral, mas antes da crise moral, é uma crise de fé e é uma crise de santos. As pessoas perderam o desejo, o sabor da santidade. As pessoas não querem mais lutar pela santidade. As pessoas querem facilidades. As pessoas querem prazeres. As pessoas querem apenas se livrar daquilo que seja minimamente fato para elas. É por isso que muitas até querem ter filhos, mas não querem exercer sua maternidade sem filhos. Porque não querem educar, porque educar no trabalho. Você, mulher que está aqui, eu sei que é quase um pleonasmo vicioso que eu vou dizer. Mulher e cansaço é uma simbiose. Mulher, cansaço. Estou mentindo? Foi um bom português, né? A mulher cansada, isso é uma coisa natural. Porque de fato, educar cansa, educar dá trabalho. E mais ainda, se você estiver criando seu filho para o céu, não para o mundo. Meus filhos são do mundo. Está tudo errado. Se você está criando seus filhos para o mundo, está tudo errado. Você já está perdendo essa batalha. Educar para o céu dá muito mais trabalho. É uma batalha constante. Que é também matar muitas vezes Eva dentro da gente. Quando eu falo Eva, me refiro àquele veneno da serpente, às vezes que está ali, no nosso ouvido. Sabe aquele falseamento da realidade, aquelas mentiras que muitas vezes procuram da gente? Pois é. O movimento feminista, infelizmente, foi exitoso em muitas coisas, principalmente com a propagação das narrativas falaciosas. Hoje a gente vê muitas mulheres que antes eram contra o aborto, hoje são a favor, sendo que a segunda vertente, a segunda geração, a segunda onda do movimento feminista, algumas ideias marxistas, né, muitas delas foram introduzidas. Então ali a gente teve a revolução cultural, a gente teve a revolução sexual, a mulher querendo sexo livre, a mulher querendo sexo sem compromisso. E a mulher, que é imagem e semelhança de Deus? A mulher querendo divórcio, atacando a insolubilidade do matrimônio. A mulher querendo se render às pílulas anticoncepcionais, aos contraceptivos, recorrendo a aborto, a DIUs e por aí vai. Sabe por quê? Porque querem facilidades. Querem, sabe o meu corpo, minhas regras? É assim, eu não quero sofrer. Meu corpo, minhas regras, né? Mas o bebê não é. O seu corpo, tampouco são suas regras. Da mesma forma, tem gente que está aí buscando só prazer. Busca o prazer e foge da dor. Agora, amor e dor estão muito conectados. Amor e dor. Amar dói, né? Estava conversando ali há pouco com a minha amiga, a Dolores, né? Que passou por um calvário recentemente. Ela está passando, né? Perdeu um filho recentemente.
salvo engano, 5 anos, menos. Mas a gente percebe, né? Por que quando a gente perde o ente querido, que dói tanto? Porque a gente ama. Amar e dor. Amor e dor estão ligados. Amar é sacrifício. E as pessoas não querem mais se sacrificar pelo outro. Aí entra a cultura do descarte. Aí entra o relativismo. Por isso que eu falei da crise de santos, que antes de qualquer outra crise, é uma crise de santidade. As pessoas perderam o desejo de serem santas. Porque se as pessoas quisessem e buscassem verdadeiramente uma vida reta, uma vida virtuosa, uma vida santa, a sociedade inteira, eu vou usar uma expressão, haveria uma revolução pela santidade. E aí a gente prova como que aconteceu essa revolução. Já aconteceu algumas vezes. A cada época, Deus levanta um santo. A cada dificuldade, a cada desafio, a cada tribulação, a cada provação, a cada problema de um país ou de países, não importa, Deus levanta um santo, um mártir, alguém para não deixar que muitos desmoreçam na fé. Para que olhem e vejam, caramba, que exemplo de fé, que exemplo de santidade, que vida virtuosa, que impacta, porque a virtude é isso, ela impacta. A virtude, ela gera frutos. A virtude é um caminho de vida, não é um caminho de morte. Não é algo que escraviza, é algo que liberta. Estou errado? Pois é, minha gente. E hoje nós temos essa crise no nosso meio. Ao longo da história, nós tivemos também crises na própria Santa Igreja, não é verdade? Hoje nós temos uma crise intramuros eclésia, ou seja, uma crise dentro dos muros da igreja. Tanto que a teologia da libertação, que muito combatida, graças a Deus, para o nosso bispo, Dom Adair, por tantos outros, né? A teologia da libertação é um câncer na igreja, e é mesmo, porque imanentiza a fé. Por quê? Traz o paraíso para a terra, está tudo errado. Está tudo errado, está desviado da realidade. O objetivo é pior, né? Está desviado do sobrenatural. Jesus disse que no mundo haveríamos de ter aflições, tribulações. Aí agora ele diz, olha só, exortação, coragem, eu venci o mundo, ou seja, existe vida eterna. A gente está aqui pavimentando um caminho. Aí a gente tem centelhas aqui, centelhas de algo que é do céu, podemos ter muitas vezes, mas o paraíso só no céu, gente. Não vai ser na terra. A gente tem que construir aqui na terra algo que é celestial, ou seja, do céu, é sobrenatural. Então a gente não pode se iludir. E a teologia da libertação, ela perverte o próprio evangelho, ela deturpa. Isso também favorece o movimento feminista muitas vezes, porque o movimento feminista também deturpa a realidade. O movimento feminista também trabalha totalmente além das mentiras em si, mas o movimento feminista trabalha com deturpações da realidade objetiva das coisas. É por isso que rompe a mulher, tira a mulher da sua maior missão, que é a maternidade. Por isso que tira a mulher de casa. E eu repito, não tem problema a mulher trabalhar fora, mas contanto que ela viva bem a sua vocação, como mãe, como esposa, como filha, como neta, como avó, como tia, enfim, viva bem a sua vocação, mulher. A maternidade, ela salva, porque a maternidade, ela tem uma conexão com o sacrifício. E a vida, ela precisa ser espírito de sacrifício. O maior sacrifício é uma prova de amor que nós tivemos, está aí, no alto madeiro. Foi vencido. O pecado foi vencido, a morte foi vencida, está ali no alto da cruz. Jesus, que nos deu vida e vida em abundância. A maior expressão do amor mais sublime foi no alto da cruz, foi por meio de um sacrifício. Ele se fez sacrifício por nós. Ele se fez pecado por nós, para que então nós pudéssemos ser, né, no caso, justiça de Deus. Então, esse é o maior segredo que nós temos. Agora eu pergunto para vocês, voltando à minha provocação inicial, como que você tem cuidado da sua casa? Você tem sido uma mulher, uma mãe impaciente? Você tem sido uma mãe escandalosa? Uma mãe intolerante? Eu não sei a idade do seu filho, não sei se é pequeno como os meus, são pequenos como os meus, não sei se são maiores. Eu sei que a adolescência é uma fase extremamente desafiadora, toda época. Toda fase traz consigo um desafio, mas também traz bênção, eu creio nisso. Então, eu não sei como é que você está como mãe, como esposa. O primeiro ponto, como você tem criado seus filhos? Como você tem educado os seus filhos? Com amor? Quando ele chega para conversar com você, de repente, seu filho adolescente, mãe, quero conversar. Não tem como não, estou trabalhando aqui. Ou então, de repente, tudo bem, é natural às vezes a gente querer dar atenção exclusiva para o nosso filho e pedir às vezes um segundo momento, mas não deixamos de ter esse momento. Agora, como é que você tem feito? Você tem terceirizado a educação dos seus filhos?
para outras pessoas? Você tem acolhido seus filhos, amado seus filhos, vivido essa resiliência? Ou você tem trazido muitas vezes até confusão? Ou você tem ficado com TPM 30 dias, ou melhor, 30 vezes por mês? Como que está a sua casa? Primeira pergunta que eu quero que você se responda. Não precisa me responder, evidentemente. Faça esse exame de consciência. Se pergunte, como é que está a sua casa? Depois, vá para o seu marido. Você tem sido uma boa esposa? Você tem sido uma esposa fiel? Ah, mas eu não traio o marido. Estou falando de traição nesse sentido. Estou falando de ser fiel aos deveres conjugais, inclusive no zelo com que você trata o seu marido. Ou você tem sido também uma esposa rebelde, uma esposa, desculpa a expressão, que anda de saco cheio, sabe? Estou de saco cheio, quero saber. Você tem sido uma mulher sábia edificando a sua casa, ou você tem sido uma mulher tola, trazendo inclusive maldição para a sua própria casa? Porque a maldição vem daqui, ó, né? Esse é o maior inimigo, mulheres. Quando eu falo disso, por que Jesus, por exemplo, Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu primeiro com uma mulher? Alguém sabe? Para espalhar a notícia mais rápido. Exatamente. Então Jesus apareceu primeiro com a Maria Madalena para poder espalhar a notícia mais rápido. Porque nós mulheres fomos criadas, você sabedoria divina também, eu também, com talvez 30 mil palavras a mais que os homens. A gente tem maior necessidade de falar, né? Pois é. Faz parte da natureza. Agora, verdade seja dita, podemos falar até bruto, tudo bem, faz parte da nossa natureza. Agora, a gente está usando a nossa língua como ferramenta de quê? De maldição ou de bênção? A gente tem usado a nossa língua para abençoar ou para maldizer? No caso, amaldiçoar, né? Até mesmo na nossa casa, porque eu não te aguento mais. Quem nunca, né? Imagina, só às vezes a mulher está, sei lá, estressada e aí fala pro filho, eu não te aguento mais. Eu já ouvi isso, pra ser sincero. Nunca falei, graças a Deus. Mas eu já ouvi isso. E eu passei por cura mesmo, não vou mentir. Falo isso com tranquilidade hoje, mas eu, no meu passado, eu ouvi muita coisa da minha mãe também, nos seus momentos, no seu auge do seu estresse. E sinceramente, isso causa marcas profundas. Durante muito tempo, eu ficava com a voz da minha mãe ali, não te aguento mais, se você vai infernizar minha vida. Aquilo me feria, e parece que a gente mingua, né? Eu era uma criança, minha mãe tinha lá os problemas dela, estava vivendo uma separação tortuosa, difícil, crises e mais crises. Então assim, não estou condenando minha mãe por isso. Até porque eu já perdoei mesmo, tanto que eu falo sem dor. O que é perdão? É você lembrar sem dor. Não tem como te esquecer, mas lembrar sem dor. Hoje, por causa do tempo que já perdoei, hoje, graças a Deus, nossa relação é maravilhosa, eu e minha mãe. De parceria mesmo, de amizade, né? Literalmente. Assim. Hoje, graças a Deus, a gente está super bem. Mas não foi sempre assim. Então, eu estou falando isso para vocês, um pouco desse humilde testemunho, porque talvez você possa ter dito isso para o seu filho. Então, não tenha medo de pedir perdão para o seu filho. Mas a autoridade. Você pode ser autoridade sem ser autoritária. E é o nosso maior desafio, mulher, especialmente as coléricas, como eu. As coléricas são arretadas, né? Às vezes a gente, sem querer, acaba agindo com um certo autoritarismo. Está errado. A gente tem que dosar. E aí tem que entrar o quê? A feminilidade, a docilidade, o amor, a caridade, o perdão. E a porta que inaugura a cura chama-se perdão. A chave de tudo é o perdão. Então, se pergunte mesmo, como é que está a sua vida conjugal, a sua vida familiar? Como é que está a sua vida com o seu marido? Você tem vivido bem com o seu marido? Você tem tido crise mais crises? Você de repente chegou aqui porque você não aguenta mais? Eu quero sair de casa. Reflita sobre isso. Pense como você pode ser uma esposa melhor. Você não pode exigir tanto do seu marido, mas você pode exigir de você. Você pode ser a diferença que você quer ver. Você pode fazer a diferença. Você pode ser virtuosa. E a virtude é transformadora também. A virtude, que é aquele hábito, né? A virtude é aquilo que é predisposição também, para o bem. Isso é virtude. É algo que é em vista do bem, em prol do bem. Então que você possa pensar nisso. Ou de repente, se você está talvez cega por uma ideologia, talvez o feminismo te picou e você nem percebeu. E você está com aquela mentalidade meio ranço feminista ali. Mas porque eu não preciso do homem para nada, eu sou independente. Você até pode ter sua vida muito promissora, financeiramente falando. Agora,
Você tem um marido? Então viva com o seu marido como complemento do seu marido. Não rejeite o seu marido. Não abra mão do seu marido. Não abra mão daquilo que é sagrado, que é até porque ele é uma com a sua carne com você. Então faça essa reflexão, faça esse exame. Porque a revolução cultural, a revolução sexual, ela atingiu e contaminou a muitas de nós. Muitas vezes sem que nós percebêssemos. Muitas de nós até estejamos aqui com algum pensamento lá no fundo, que nem quando a gente fala de aborto. Ah, mas e o aborto que é de estupro? Poxa, eu sou estuprada. Realmente, a violência que precisa ser combatida é a violência do estupro. Não é um aborto que você vai resolver, a violência do estupro. Desculpa usar a expressão. Você não vai desejar estuprar a mulher quando você aborta. A mulher não vai deixar de lembrar da gravidade, da hediondez daquele crime gravíssimo que é o estupro. Se você abortar, pelo contrário, você está convidando a mulher a ser mais torturada pelo aborto. Porque a consequência do aborto, só Deus sabe. Quantas mulheres que passaram pelo aborto sofrem remorso até hoje? Sofrem consequências psicológicas até hoje. A gente ouve relatos e mais relatos. Tem até aquelas feministas que vão dizer: ah, mas eu não senti nada porque eu aborto mesmo quantas vezes foi necessário. Muitas vezes, ou melhor, eu diria todas as vezes, essa mulher é uma infeliz. Não que eu esteja sentenciando uma infelicidade para ela, mas ela está tão cega que ela não percebe que o amor é que poderia libertar e salvar aquela mulher. Eu ouvi uma história muito bonita. Uma vez uma moça que sofreu abuso, sofreu violência sexual, ela falou para mim assim: eu pensei sim em abortar muitas vezes, mas aí depois, assim, envolvendo com a vida, né? Acolher, dar subsídio, até de ordem material para essa mulher, ela decidiu ter o filho. Sabe o que ela respondeu depois? Sabe o que ela falou depois? Que aquele bebê salvou a vida dela. Isso é incrível. Por que o bebê salvou a vida, né? O que o bebê tem? Que ameaça o bebê representa? Tem algum bebê aqui, gente? Só levanta, se puder. Olha só que coisinha linda, gente. Olha aquilo ali. Não quero deixar o seu filho, pelo amor de Deus. Mas olha só. Gente, olha só a inocência de uma criança, a pureza de uma criança. É o que é semelhante àquilo que nós somos. Inclusive, nosso coração tem que ser como de uma criança, dada a pureza, a inocência, que o mundo quer corromper, quer retirar. O mundo quer nos amargurar, quer amargurar você, mulher, tirar você da tua essência. E é por isso que está querendo escravizar a mulher de muitas formas. E aí vem com esses venenos do feminismo, das ideologias nefastas que nos aprisionam, nos acorrentam, nos tiram daquilo que nosso Senhor pensou e planejou na nossa vida, inclusive no seu matrimônio. Por isso que a mulher às vezes olha o marido como se fosse um inimigo, e não como um parceiro, não como um complemento. Então o bebê, ele não causa nenhuma ameaça para a vida daquela mulher. Então esse testemunho realmente a mim impactou muito, por isso, porque a gente percebe que o sim de uma mulher, ele pode ser verdadeiramente algo salvífico até. E essa pessoa hoje dá muitos testemunhos, muitos, e ajuda a salvar tantas vidas, na verdade. Então a mulher, ela tem uma missão. Ela tem uma missão, um papel fundamental na sociedade hoje. Primeiro, preservar a sua casa. Onde você está, você tem que preservar, blindar a sua casa, proteger os muros da sua casa contra a guerra cultural que o feminismo quer que entre na sua casa. O feminismo também é isso. O feminismo, ele traz a guerra cultural para dentro da nossa casa, porque nos desvia e nos divorcia da nossa natureza. Então, que você possa fazer essa reflexão esse dia, que já caminhando para o fim dessa primeira parte. Aqui nós falamos de diversos assuntos, tentei ser assim, mais sintética na parte histórica do feminismo, mas o que eu queria deixar de mensagem para vocês é isso: não esqueça sua essência, não esqueça quem você é em Deus, não esqueça sua identidade, que ela é querida e criada por Deus, não é algo agregado por um movimento. E aí, quando a gente lembra de mulheres virtuosas, revolucionárias com a força do amor e do perdão, do amor, da piedade, como foram citadas por Luana aí, posso citar outras também. Santa Joana d'Arc, uma mulher levantada por Deus num contexto inimaginável. Mulher que assumiu uma vocação militar, que na Guerra dos 100 Anos estava lá entre Inglaterra e França, simplesmente a França destroçada, uma mulher, uma camponesa jovenzinha, lá de uma cidadela da França, foi lá, Deus levantou aquela mulher, aquela menina, aquela jovem, para que mudasse o rumo da Guerra dos 100 Anos.
e essa mulher restaurasse a cristandade na França. E ela foi responsável, inclusive, por sagrar, né? Depois o Carlos Valois, o rei. Então, quer dizer, ela participou desse processo, para dizer, né? Então, quer dizer, uma menina que Deus usou, uma santa. Também, com suas virtudes heróicas, a força, a fortaleza, a virtude da fortaleza. Ela tem uma frase maravilhosa que ela diz, né? Que eu faça sempre certo, Senhor. Se eu não conseguir, se for difícil, dá-me dona fortaleza. Então, ela foi um exemplo de fortaleza naquele contexto da Guerra dos 100 anos. Nós temos, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que já foi citada, doutora da igreja, uma mulher, 1001 utilidades, né? Construía mosteiros. Uma mulher também muito sábia, né? Nós temos mulheres como Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, do Menino de Jesus, com o seu jeitinho também, com o seu amor, com a sua pequena filha, Santa Teresa d'Ávila, doutoras da igreja, Santa Catarina de Sena, Santa Delgarda de Bingen. Então, quer dizer, quantas santas que nós temos que, com suas vidas virtuosas, salvaram a muitos, educaram gerações. Nós colhemos esses frutos hoje. Só que por que essas mulheres são esquecidas? Ou melhor, essas mulheres não têm lugar de fala no feminismo. Por quê? Porque são mulheres que foram mulheres que honraram a sua natureza e a beleza do seu valor intrínseco. Agora, o movimento feminista não dá voz a elas, mas dá voz àquelas que atacam a feminilidade, que atacam e querem masculinizar a própria mulher. Por isso que a gente citou Simone de Beauvoir, entre outros. Então, que a gente possa se espelhar nessas mulheres e todas as virtudes dessas mulheres santas que nós falamos, mulheres virtuosas, se aperfeiçoam em Nossa Senhora. Todas. Até porque ela trouxe salvação para o mundo. Foi o sim de uma mulher. E Deus, que ama tanto a maternidade, quis ter uma mãe. Jesus é Deus. Jesus, sendo Deus, ele podia ter vindo ao mundo com 30 anos e ter começado seu ministério público. Com 30 anos. Sua vida pública. Ele poderia ter vindo, de repente, garoto, com 8 anos, 9 anos. Ele quis nascer do ventre de uma mulher. Ele quis que um tabernáculo fosse uma mulher. Ele quis que o sacrário vivo fosse ali, Maria, o ventre dela. Então imagina só, né? Se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre que o gerou. Imagina. Então nós nos espelhamos mesmo nessas mulheres valorosas, virtuosas, principalmente na mulher por excelência, naquela que realmente nos inspira, nos edifica, que é as virtudes de Nossa Senhora. Na próxima palestra a gente vai falar exatamente sobre Nossa Senhora. A gente vai fazer uma comparação entre Eva e Nossa Senhora, né? A gente vai falar sobre as virtudes teologais, um pouco sobre a vida de Nossa Senhora também. Mas que a gente possa se inspirar nessas mulheres, se inspirar nelas. E que a gente lembre que a dignidade da mulher, ela está ancorada na feminilidade. Ela está alicerçada na maternidade. E isso reflete na família. Saiba disso. Então, cuide da sua casa, proteja a sua casa, blinde a sua casa, ame a sua família, proteja, porque o futuro da nossa nação, inclusive, depende da forma como você cuida e zela, proteja a sua casa e a sua família. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.